Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por conta de uma revelação, de um entendimento, de uma palavra profética que o Espírito Santo acabou de me dar. E eu quero passar para vocês isso aqui e agora. E convidá-los para receber no dia 11 de maio, domingo, segundo domingo deste próximo mês, a bênção que foi prometida aos nossos pais e que chegou até nós. Nós estaremos no dia 11 de maio determinando, profetizando. É diferente de orar. Uma coisa é profetizar, outra coisa é orar. Nós temos orado, a Igreja Universal do Reino de Deus tem orado, os pastores, obreiros, bispos. Nós temos orado por você. Nós temos clamado a Deus por você, nós temos rogado a Deus por você. Mas no dia 11 vai ser diferente. No dia 11 nós vamos profetizar. Que quer dizer determinar a bênção na sua vida. Portanto, esse dia 11 de maio será o dia da profecia, o dia em que estaremos profetizando, determinando a bênção na sua vida. Veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte, são duas coisas. Uma coisa é orar. Todos têm condições de orar. Você tem condições de orar, de pedir, de rogar a Deus pela sua vida. Todos indistintamente, têm condições de orar e pedir e suplicar e rogar a Deus. Mas, para profetizar, isto é, para abençoar, que significa determinar, é preciso a pessoa ter autoridade espiritual. Sem a autoridade espiritual, ela não tem condições de profetizar ou de abençoar ou de determinar a bênção na vida de ninguém. Por exemplo, Deus tem condições de nos abençoar por conta dele ter nos criado. Não é verdade? Ele nos criou, então ele tem autoridade sobre nós para abençoar ou amaldiçoar. É claro que ele só quer abençoar. Mas você que está me ouvindo, você que é mãe, que é pai, você que tem filhos, você, como mãe, como pai, tem autoridade para abençoar, para profetizar para os seus filhos. Você tem autoridade. Você sabia disso? Muitos não sabem. A maioria não sabe. Eu me lembro que, quando eu era criança, se eu não cumprimentasse o papai com bênção, papai, se eu não falasse assim, se eu não pedisse a bênção a ele, eu levava um tapa no rosto imediatamente, que era falta de respeito. Então nós crescemos com aquela cultura de pedir a bênção daqueles que eram os nossos pais, que tinham autoridade sobre nós. E não apenas aos pais, mas nós estendíamos
esse pedido de bênção aos tios, aos mais velhos, à vovó, ao vovô. Nós tínhamos essa cultura. E os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, o que diziam, o que respondiam? Eles diziam: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Então, todos os dias, eu dizia para a mamãe, para o papai: bênção, pai. Bênção, mãe. E eles diziam: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só que eles não sabiam, que eles tinham autoridade de nos abençoar. Porque eram os nossos pais. Eles eram os nossos pais e, por conta disso, tinham a autoridade de Deus para abençoar-nos. Você tem a autoridade de Deus para abençoar ou amaldiçoar os seus filhos. A autoridade está sobre você. Você tem essa autoridade. Você não tem autoridade para abençoar ou amaldiçoar outras pessoas que não sejam seus filhos. Mas os seus filhos, você tem condições, sim. Você tem autoridade para abençoá-los ou amaldiçoá-los. Ora, vamos ver isso do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da fé bíblica. Você sabe que havia um rei chamado Balaque, rei dos Amonitas, que, vendo o exército de Israel acampado, teve medo e buscou ajuda com um homem que era, digamos assim, profeta do mal, chamado Balaão. Balaão costumava fazer adivinhações, costumava prognosticar. Sempre ele fazia alguma coisa assim mística para ou abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Ele era como uma pessoa do mal, como existem pessoas que trabalham para o mal, são oficiais do mal, do inferno, que trabalham para desfazerem casamento, que trabalham para matarem fulano, beltrano, cicrano, que trabalham para desfazerem noivados, namoros e etc. E muitas pessoas que estão me ouvindo, com certeza, têm sido vítimas das maldições promovidas por essas pessoas do mal, que têm autoridade, porque são instrumentos do mal. Lembra que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal? Pois bem, essas forças espirituais do mal usam seus discípulos, usam seus servos para fazerem o mal para as pessoas que não têm a proteção de Deus, que não estão vivendo sob as asas do Altíssimo. Então, o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia pega. Você verifica, por exemplo, nós estamos assistindo nesses últimos dias noticiário farto sobre aquele menino de 11 anos, Bernardo, que foi rejeitado pelo pai. Perdeu a sua mãe de forma estúpida no suicídio e o pai o rejeitava. E o menino carecia de amor, de atenção, de carinho, de família. Apesar de ser um menino excelente, de índole maravilhosa, ainda assim, ele era tido como uma pessoa
não grata dentro da sua família, dentro da sua casa. Por isso mesmo, ele foi assassinado. Ora, por que que isso aconteceu? Por que que o casamento do seu pai com a sua mãe se desfez? Por que que o pai arranjou uma outra mulher? Isso tudo me faz sentir o cheiro de bruxaria, de feitiçaria, de magia, do poder do mal. Ora, quantas crianças têm sido levadas para o sepulcro por causa de brigas entre os pais? Quantas famílias têm sido destruídas por conta de maldições, por conta de trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, de magia? Quantas pessoas têm sido mortas apenas com o olhar de uma pessoa má, de uma pessoa instrumento do inferno? Minha amiga, meu amigo, o que não falta são pessoas que foram vítimas dos profetas do inferno, profetas do mal. E talvez você seja uma dessas pessoas. Mas a história bíblica diz que quando se viu apertado, Balaque chamou Balaão, esse profeta do mal, do inferno, para profetizar contra o povo de Israel. É isso mesmo. Balaque chamou Balaão para que ele profetizasse. Em outras palavras, para que ele determinasse a maldição para o povo de Israel. É óbvio que Deus o impediu. Deus impediu. E eu entendo que Deus tenha impedido esse homem, Balaão, de profetizar contra o seu povo, o povo de Israel, para deixar um ensinamento para nós. Porque se ele era um homem do mal, como poderia um homem do mal atingir o povo do bem, o povo de Deus, que era Israel? Como? Como é possível? Não é o que está escrito que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel? Não está escrito isso lá em Números 23 e 23? E ele mesmo, Balaão, disse: como posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Ou quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Quer dizer, ele sabia das suas limitações. Mesmo assim, ele deu um jeitinho de levar Balaque a corromper os filhos de Israel, a trazer maldição sobre os filhos de Israel. Quer dizer, Balaque mesmo não pôde vencer os filhos de Israel. Mas através de um conselho de um homem do mal, ele pôde levar a destruição para o meio dos filhos de Israel. Mas seja como for, minha amiga, meu amigo, o importante é você entender uma coisa. Assim como existem os profetas do mal, existem os profetas do bem. Existem os profetas cheios do Espírito Santo. Paulo falou: eu gostaria que todos profetizassem. É preferível que vocês todos profetizem. O próprio Moisés disse: eu gostaria que todos profetizassem. O que quer dizer profetizar na linguagem bíblica? Claro, na linguagem atual, no mundo atual, aí fora, profetizar significa adivinhar o futuro. Mas na linguagem bíblica, na linguagem da fé bíblica, profetizar significa abençoar, determinar a bênção de Deus
para as pessoas que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você crê nisso? Você quer isso? Então, nós vamos determinar a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. No dia 11 de maio, domingo, segundo domingo de maio, nós estaremos em todas as igrejas universal de todo o planeta, determinando esse dia para que o povo seja abençoado. E venha acontecer um cancelamento das maldições que este povo vem sofrendo. Se você é uma dessas pessoas, se você é uma daquelas criaturas que carrega consigo a maldição, que carrega a maldição de uma família destruída, que carrega a maldição de um amor não correspondido, que carrega a maldição de não poder se casar, porque você já casou, descasou, casou novamente, descasou outra vez, e casou outra vez na terceira e também não deu certo. Quer dizer, há pessoas que já tentaram 6 casamentos, até 7 casamentos, e não deu certo. Por quê? Porque há uma maldição. Essa maldição que não permite que a pessoa se coadune, ou que a pessoa se dê bem com a outra pessoa, que ela tenha um parceiro, uma parceira definitivo, que ela tenha a paz de um casamento feliz. Então, há um espírito que faz dividir a família. A Bíblia chama de espírito familiar. Então, nós estaremos neutralizando esse espírito. Nós estaremos cancelando essa maldição que, por acaso, você vem sofrendo ao longo dos anos. Às vezes, você entregou sua vida para Jesus, você creu nele de todo o seu coração, mas ainda assim permanece a maldição. Veja que Deus proibiu Balaão de profetizar profetizar o mal para Israel. Mas quantas pessoas que são de Israel, que são de Deus, e que por acaso tiveram uma maldição determinada, e essa maldição foi mais forte do que a fé daquela criatura, e ela não conseguiu vencer essa sina do mal que está sobre a sua vida. Minha amiga, meu amigo, dia 11 de maio, em todas as igrejas universal do planeta Terra, nós estaremos determinando, profetizando em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Então, nós podemos chamar o dia 11 de maio o dia da profecia, o dia da bênção, o dia da determinação da bênção na sua vida e na vida de todos os que creem.